Deus é bom, gente, em todo tempo. Amados, eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido sobre prosperar em todo o propósito divino. Sobre recebermos essa incumbência, recebermos a nossa parte, a nossa porção individual, mas também sabermos que temos uma porção coletiva para corrermos, para avançarmos, para irmos e conquistarmos. Amém? E eu quero compartilhar com vocês a fonte do meu estudo também. Esse livro, Planos, Propósitos e Práticas. Eu já comecei por trás, porque para vocês entenderem, esse livro tem na nossa livraria. Esse livro na Escola do Ministro mudou a minha vida. Não que eu não tivesse a palavra, eu tenho a palavra de Deus, mas sabe que homens inspirados, eles escrevem coisas direcionadas pelo Espírito, coisas que eles receberam e se tornaram vida para eles. E eles compartilham conosco que esse livro mudou a minha vida. Sabe por quê? Planos, propósitos e práticas. Tudo envolvido na nossa caminhada cristã, tudo envolve, não tem jeito. Esse livro é maravilhoso, de Kenneth Hagin. Extraordinário, esse livro vai falar de coisas acerca do seu chamado. Às vezes a gente não tem um chamado de púlpito, mas é como Mama disse, você compartilhando uma ministração, você está ministrando. Você dando um aperto de mão, um abraço, você está sendo operante. Você está fazendo parte do corpo de Cristo e fazendo algo pelo corpo de Cristo. Amém? Aleluia. E seguindo o plano de Deus para a sua vida. Meu Deus do céu. É muito redundante quando a gente apresenta os livros. Mas porque nós queremos que vocês provem de coisas ainda maiores. A palavra tem sido ministrada e a palavra tem sido refalada várias vezes. E Deus está dizendo, alicerça a sua fé, alicerça a sua fé, alicerça ainda mais a sua fé. A ponto dela se tornar tão robusta que nada te derrube. É bem possível. Amém? Bem-aventurado. Esse livro é um livro também extraordinário. Tem na nossa livraria. Kenneth Hagin também. É a visão, meus irmãos. É a visão da palavra da fé. É a visão da palavra que prospera você. Não só falando de dinheiro, mas falando em todas as áreas da sua vida. E os dons do ministério. Também de Kenneth Hagin. A fé bíblica simplificada. É uma série que tem crescimento espiritual para um estudo pessoal e em grupo. Tem também na nossa igreja, viu? Eu falei logo dos livros. Mas vamos lá. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar com vocês isso. Prosperar no propósito divino. Amém? Prosperar no propósito divino. Prosperar, desenvolver-se, adiantar-se, frutificar, né? Prosseguir. Amém? Não de qualquer jeito, mas de forma firme, de forma genuína, de forma onde você não sofre dano, de forma que você vai caminhando, mesmo que às vezes num ritmo diferente de outros, mas é o seu ritmo. Mas você vai sendo efetivo a cada passo. Amém? Isso é prosperar. Prosperar é você empreitar, fazer algo. E aquilo algo dá certo. Às vezes é no seu tempo, cada um com ritmo. A gente tem muito ouvido isso aqui na nossa igreja. Mas você prospera. Você chega no ponto final. Você chega ao propósito. Você chega lá, onde Deus requereu de você que você chegasse. Amém? No propósito, no projeto, no desígnio, na finalidade, no objetivo. Propósito vai ser aí N coisas, divino. Porque nós que estamos em Cristo, nós não temos um propósito ou não prosperamos em um propósito por acaso. Por nós mesmos, em nós mesmos, do jeito que a gente acha que tem que ser. Não, nós somos filhos. O primeiro propósito do Senhor foi nos tornar filhos. Nos alcançar. Foi o primeiro. Hoje nós somos filhos de Deus, amém? E isso nos dá a credibilidade, isso nos chancela a avançar e ir além em todo o propósito. Mas não nos dá a legalidade de andar de qualquer jeito, de crer de qualquer jeito, de ler a palavra de qualquer jeito, de fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito, de achar que tem que ser da sua forma e não da de Deus. Aleluia. A palavra não vai se adequar a nós. A palavra se adequa. Nós devemos nos adequar à palavra. Amém? Aleluia. Não, como diz Paulo lá em Filipenses, né?
Aqui vos falo, aqui tem crescido em Deus, eu tenho vivido, eu tenho abdicado de coisas, eu tenho renunciado coisas e eu tenho decidido doar o meu tempo, a minha vida para o Senhor. Para a minha família, para a minha igreja local. Isso tem sido uma realidade para mim e eu vou lhe dizer, há uma graça quando nós decidimos. Há uma graça quando nós decidimos. Não vai ter falta, não vai ter dano, você vai sempre prosperar. Porque as bênçãos do Senhor, esse versículo é chave para a minha vida. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem. Ela não traz dano, ela não traz prejuízo, ela não machuca você. Não. Isso é engano de Satanás. Amém? Não que já tenha alcançado, Filipenses 3,12 fala, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeita. Não, eu não sou. Nem nós somos, nenhum nessa sala. Mas nós prosseguimos, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas o faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o propósito. Prossigo na minha carreira com Deus, seguindo as instruções dEle, ou aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para a minha igreja local, aquilo que Ele tem para os meus irmãos. Eu quero ser instrumento de Deus. Isso também é um propósito. Amém? Pelo prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, nós, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Eu comecei com esse versículo porque ele nos diz assim: ainda que eu não esteja na estatura perfeita, do varão perfeito. Minha irmã, você está falando daí como se você estivesse. Não, eu não estou. Eu estou numa caminhada, num processo gostoso, prazeroso. Sabe, aonde eu tenho sido fortalecida, onde em meio à falta vem a abundância. Onde em meio a um sintoma no meu corpo vem a cura. Isso é estar vivendo o propósito divino. Isso é estar prosperando. Então, é por isso que eu comecei com esse versículo. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Agora há um que é tudo que nós precisamos. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é Ele que nos sustenta. É Ele que nos coloca de pé. Amém? E dentre tudo isso eu quero começar com um tema para prosperar no propósito. O primeiro item, obediência à palavra. Já temos ouvido aqui muito sobre obedecer a palavra, sobre viver a palavra, sobre meditar na palavra, sobre praticar essa palavra. Amém? E eu queria ler com vocês Salmos 1 ao 3. Salmos 1 ao 3. Vocês colocam, meninos? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo. Repita comigo, no tempo certo. E cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Repita para você mesmo, tudo que eu fizer prosperará. A palavra nos garante isso. E viver essa palavra, guardar essa palavra, estar com essa palavra no coração, na sua boca, confessando essa palavra, vai fazer efeito. A palavra do Senhor nos garante em Salmos. O salmista já dizia, porque ele vivia, ele provava e via que o Senhor é bom e que a palavra do Senhor funcionava. E a gente tem visto isso em muitas áreas das nossas vidas. Sabe que não são em algumas áreas que Deus quer que essa palavra seja efetiva? É em todas as áreas da nossa vida. É em tudo. A palavra diz ali, tudo que Ele fizer, prosperará. Aleluia. Aleluia. Não podemos nos assentar em rodas. Não podemos nos ajuntar, fazer associações com pessoas que crê menos do que a gente crê. Se a gente não conseguir influenciar, corre, meu irmão, porque ali é laço. Nós precisamos ter consciência, peraí, não estou conseguindo prosperar, não. Eu vou deixar um pouco o irmão, vou cobrir ele de oração. Deus, levanta alguém.
Mas sabe, a gente não é mais tempo para nós estarmos perdendo tempo. Há um propósito, há um chamamento, há uma razão de ainda estarmos aqui enquanto igreja. Não é somente nós de forma individual, não é. Não é. Aleluia. Aleluia. Não podemos nos sentar na roda dos zombadores. Amados, no decorrer da minha caminhada, não que eu seja melhor do que aqueles que ficaram, mas existiram pessoas, e nesses últimos dias, coisas grandes acontecendo na minha vida, na vida do meu esposo. Não tem como nós nos sentarmos e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Por toda a renúncia. Existiram pessoas que eu tive que deixar, pessoas que eu amava, mas que não condiziam, não falavam a mesma fé que eu falava. E quando eu falava a fé, me ridicularizavam. E eu tentava influenciar a vida deles de alguma forma, mas eu não conseguia. E o Senhor, Ele dá comandos para nós, porque nós precisamos avançar. Nós precisamos prosperar no caminho. E eu compartilhando até durante a viagem, né, mama? A gente conversando, eu digo, eu tive que deixar pessoas. Eu tive que deixar pessoas, eu tive que deixar coisas, de fazer coisas, eu tive que mudar muitas coisas, renunciar coisas em detrimento da palavra de Deus. Mas eu quero lhe dizer, vale a pena. E não é porque hoje o meu marido é um pastor, não somente isso. Isso é a ponta do iceberg, mas pela estrada, por todo o processo que eu passei. Eu não passaria, eu não estaria aqui hoje falando com vocês se eu não tivesse tomado decisões em conformidade com a palavra. Então é importantíssimo, doa aquilo que doer no seu coração. Mas há uma graça, um poder curador que toca você e que sara. Sabe, mas se faz necessário deixar coisas, renunciar coisas, para obedecer, para viver o propósito de Deus aqui nessa terra. Ah, minha irmã, viver para Deus é deixar coisas? Não. Mas são coisas que se faz necessária, que são necessárias para essa nova estação. É igual uma roupa. No verão você não vai usar a roupa do inverno, senão você vai derreter e desidratar. Não que pessoas sejam roupas, não, entenda a conotação que eu quero dar. Mas existem pessoas que, se eu estivesse com ela associada, eu estaria lá, ou não estaria aqui, ou não estaria mais sendo uma cristã, filha de Deus. Eu estaria no mundo, porque o pecado é prazeroso. E às vezes não é nem pecado, são coisas lícitas, mas que não convém para a nossa vida hoje. E se nós não abdicarmos de coisas direcionadas pelo Espírito, não obedecermos à palavra, nós não vamos viver os propósitos do Senhor nessa terra. Já estão, mas se você não fizer a sua parte, você não vive. É fato. Precisamos ser ousados e corajosos para resistir, para optar por aquilo que é bom, perfeito e agradável. Com Deus não tem meio jeito, não, é aqui e ali, não. Precisamos ser radicais, porque o mundo é radical. O mundo é radical. E o mundo cobra. Sabe? O diabo cobra. Mas Deus não. Tudo que você deixar, diz que a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você deixar vai ser dado em dobro. Amados, não que eu tenha vivido tudo, que eu seja a mais perfeita, como diz Filipenses, mas eu tenho vivido coisas por conta da obediência. Não para honra e glória minha, mas porque eu decidi ouvir a voz do Espírito. Eu decidi obedecer. Eu decidi renunciar de coisas. Eu decidi. E eu digo para você, prova e vede, porque Deus é bom. E eu estou aqui nessa noite não para dizer que eu com soberba, não. Mas para dizer que a fé em Deus, a fé na palavra, a obediência ao Senhor, funciona. Funciona. Aleluia. Aleluia. Precisamos ler, pensar, se firmar, a ponto de pôr em prática, de deixar todas as instruções de Deus prevalecer na nossa vida.
Oh, somos filhos. Somos filhos. Filhos de um Deus poderoso, amoroso. Temos desfrutado de um amor que ninguém tem para nos dar. Ninguém consegue suprir. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Será que isso já não basta? Será que isso já não nos basta? Mas Ele diz, eu ainda quero mais. Eu quero dar mais, eu quero fazer mais. Eu quero que vocês prosperem em tudo. Eu quero que vocês vão adiante. Eu quero que vocês façam coisas maiores. Eu quero que vocês sejam ousados. Eu quero que vocês sejam uma referência aonde quer que vocês pisem a planta dos pés. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obedecer a palavra. Para você prosperar no seu propósito divino, você precisa obedecer a palavra. Eu já ouvi isso, minha irmã, mas Deus mandou eu falar de novo. E eu estou aqui para falar de novo. Aleluia. 2. Compreender o propósito. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, tendo coragem, vou ser mais rápida, porque às vezes eu demoro um pouco e eu quero entregar na hora. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenha inabalável a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume, de algumas, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amados, intimidade com Deus. Para você compreender o seu propósito, é impossível você compreender seu propósito com a cara para cima. Pensando naquilo que você perdeu. Ou pensando naquilo que você está assim querendo. Ou pensando na sua limitação. Ou quer queira, em qualquer coisa que tenta lhe paralisar. Que venha para tentar lhe paralisar. Você tem que ir para o Santo dos Santos. Você tem que ir lá buscar. Você tem que pedir a Ele, Pai, confirma. O que é que o Senhor quer que eu faça? Para que eu me torne efetivo naquilo que o Senhor me chamou. Eu desejo, eu abro meu coração. E eu digo, Senhor, eu quero te servir. Eu estou aqui me prostrando porque eu sei que eu não sou obra do acaso. Eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Eu tenho algo que me chama, que arde dentro de mim. Revela para mim, Senhor. E ali naquele momento você se reveste do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lhe dar instruções necessárias. Vai lhe comunicar coisas. Aleluia. É assim o caminho, não tem outro caminho. Não tem. Se for outro é muito mais prático e não vem de Deus. Não vem atalho. Isso mesmo, cuidado, fuja. É GPS desenganado. Intimidade com Deus em oração e meditação da palavra. Busca a sabedoria divina. A sabedoria divina está acessível para todo aquele que crê. Para todo filho de Deus. A sabedoria que vem do Espírito. Oh, você ora, você declara a palavra, você recebe de Deus tesouros preciosos. Certa feita eu estava lá no Rema e do nada teve uma oração lá com os voluntários. E de repente eu nem ia porque eu estava segurando. E de repente eu fui. Logo no início, em 2004, quando eu comecei a fazer o Rema. E quando eu estava ali esperando a oração, aí uma mulher de Deus veio e ora em mim e disse, olhe, Deus disse que você continue crendo. Que às vezes você não entende porque você crê tanto e declara sobre a vida daquele homem. E ele não estava comigo. E ela disse, mas eu lhe digo, o que Deus tem não é para você sozinha. É para você e Ele. E sabe que eu era muito nova na fé, eu não entendia muita coisa, mas foi uma promessa. Eu recebi aquilo. Eu sabia que aquelas orações, o que eu ia, ela estava respondendo algo que eu orei. Eu entendi aquilo, mas eu não entendia na profundidade.
E coisas, elas foram reveladas não em 2004, nem 2005, nem 2006, nem 2007. 2010. Coisas foram reveladas em 2010. Guarda a palavra, guarda a promessa. Segura a profecia. Qual é o tempo? O tempo é de Deus. Não fica ansioso não. Enquanto isso você trabalha. Enquanto isso você serve. Enquanto isso você o adora. Enquanto isso você se rende. Enquanto isso você doa a sua vida para Ele. Com toda liberalidade. Desprovido de qualquer intenção. Cuidado com a intencionalidade. Às vezes a gente recebe uma profecia e a gente quer que essa profecia se cumpra de imediato, porque é o chamado, é o que arde no coração, mas a gente não se adequa a isso. A gente não faz a nossa parte, isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente tem visto pessoas caindo, porque precisa estar fortalecido em fé, no caráter. Nós precisamos estar fortalecidos em tudo aquilo que requer. Para que nossa caminhada seja tranquila, seja firme, seja constante. Tenha um paradeiro, não tenha retrocessos. Ela vá adiante. E sabe que eu não parei em meio a isso? Mas dentro de mim ardia, servir ao Senhor. Hoje eu posso dizer que eu faço o que eu mais amo, servir ao Senhor. Mas sabe que antes de servir, eu fui alcançada por Ele, eu me tornei filha. E isso para mim não tem como, não tem medida, eu sou filha amada. Amém? Aleluia. Intimidade com Deus em oração, como eu falei. Discernimento de espírito, a oração em outras línguas. É importantíssimo. Congregar. É importantíssimo. É a coisa que nossa mama mais preza para nossas vidas, é nós estarmos congregando, os nossos pastores. É a coisa que ela mais disciplina, a gente mais ensina. Nós estarmos congregando e estar em busca daqueles que não congregam, que não vieram. Dar o abraço no irmão. Sabe que não é apenas um cuidado para você estar aqui? Não é só para você estar aqui meramente, mas é para você estar aqui. Para você vir, para você receber dessa palavra. Sabe? E eu encorajo você ainda mais na oportunidade que eu estou tendo agora, para você vir sempre com expectativa. E naquele dia que o diabo diz para você não vir, venha, porque eu lhe garanto que você vai receber algo de Deus. Eu lhe encorajo e lhe vacino nessa noite, de quinta-feira, dia 20. Quando o diabo lhe apertar, dizendo que não é para você vir, choveu, trovoada, caiu, quebrou o salto do sapato, não importa, a menina adoeceu, não importa, venha. Porque certamente você vai receber algo sobrenatural nessa unção coletiva. É importante porque nós temos uma unção individual. Deus trata com a gente de forma individual, mas Deus trata com a gente enquanto igreja. É como Mama disse, nós somos para Campina Grande. Nós estamos aqui representando uma igreja individualmente. Verbo da Vida Lamarão, tem Verbo da Vida Sede. Mas sabe que aquele ajuntamento lá nos fez conferir que nós estamos andando no caminho certo? Assim é a palavra que você recebe. Às vezes não vai ser uma palavra de lhe levantar disso. Vai ser uma palavra que vai vir para lhe animar. Lhe dizer que você está no caminho certo. Amém? Aleluia. Então precisamos estar em comunhão, congregando, professando a mesma fé, cantando, louvando, nos abraçando em comunhão. Nós precisamos entender e viver e estar afincados nessa visão estabelecida para esse lugar. Famílias inteiras rendidas ao Senhor, servindo ao Senhor. Essa é a visão da nossa igreja. Verbo da Vida Lamarão. É uma visão individual. Amém? E nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter isso para ser até motivo de oração. Porque a nossa igreja, a gente não ora só aqui. Quando a gente vai para casa, a gente tem que estar orando, cobrindo esse lugar. Cobrindo a vida dos nossos pastores. Isso também é prosperar e ajuda a prosperar na caminhada. No processo, no propósito, todo o propósito que Deus tenha para a sua vida. Porque enquanto cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida da nossa.
Enquanto semeamos o nosso tempo, as nossas orações, a nossa vida, para Ele nos dá um retorno. E o retorno do Senhor é sempre numa medida abundante, alargada. Amém? Aleluia. E está em obediência completa, submissão de coração e honra. A unção do cabeça da igreja é importantíssimo. Porque é daqui que você se alimenta. Deus constituiu autoridades e Ele é uma autoridade aqui. E é dele que Deus dá as direções ao cabeça, ao pastor presidente. Porque o reino de Deus, ele tem uma hierarquia, ele tem uma ordem. Ele tem um organograma. Deus vai usar até pessoas aqui no meio. Mas direções específicas para que você desenvolva o seu chamado. Para que você entenda, compreenda coisas específicas pertinentes ao seu chamado. Vai partir do cabeça. Vai estar sendo liberado para ele, seja, às vezes não é nenhuma palavra aqui, às vezes é uma direção de lhe botar num departamento, às vezes é uma direção de fazer determinado evento, às vezes é uma direção de lhe chamar para conversar, um papo informal ali no fundo, e aí Deus fala com ele, e ele vai e fala com você. Fala, porque Deus fala, Deus é Deus vivo. Precisa ficar ligado. A igreja precisa ficar ligada. Quantas coisas eu recebi de mulheres de Deus de forma informal. Aquele papo. No final. Aquele negócio de, vamos ali comprar alguma coisa. Sabe, do pastor Diegão? E eu ali, ó, sugando tudo. Essa mulher é uma mulher de Deus, eu quero. Pai, eu quero. Porque é lícito você desejar. Não é lícito você se apoiar. Se fazer de sua bengala, mas é lícito. Você desejar o melhor da vida daquela pessoa. Amém? Não de forma a querer subtrair o que é dela, mas a forma de compartilhar, de crescimento. Eu cheguei aqui uma menina, muita coisa de estar perto honrando, de estar perto só perguntando algo. Às vezes eu pergunto, mama, está precisando de algo? Não, eu quero. Aí eu vou sirvo e ela, de repente eu recebo algo. Às vezes ela nem fala, às vezes é um gesto só. Então é importantíssimo você honrar, você se submeter de coração, não de qualquer jeito. Não porque eu estou falando aqui. Não porque eu tenho uma forma de tratá-la. Não, cada um é cada um. Eu sei o meu chamado. Eu sei o propósito. Eu sei o meu lugar. E ainda tenho muito para aprender, para estar nesse lugar. Não invado o território de ninguém, mas eu estou aqui para ajudar. Amém? Não estou aqui nem para passar, nem para retroceder. Mas eu estou aqui para estar atuando muito bem no propósito a qual eu fui chamada. Que hoje, para a glória de Deus, eu entendo. Porque é importante a gente entender qual a razão do nosso chamamento. Para que você não esteja vagando em dois pensamentos. Ora eu sou isso, ora eu sou aquilo. E às vezes Deus nem falou. Você porque viu fulano desejou. Ou ciclano, não, porque alguém falou. Não testificou. Deus não falou com você. Fica no esconderijo do Altíssimo. Fica lá. Ramanassorecanta, labaxeremande. Não há espírito de confusão na minha mente. Uma coisa é fato. Tendo chamado disso, dos 5 dons, nos dons que seja, eu sou filha. Há um propósito no corpo de Cristo para que eu me torne efetivo. Há um propósito para que eu prospere nele. Seja servir no diaconato, seja servir no teclado, seja quando eu estou varrendo a calçada, quando eu estou no DI. Oh, tem tantas coisas, tantas formas de você, modo, caminho, para que você se descubra em Deus, para que Deus te revele, melhor dizendo. Porque Deus não nos deixa desapercebidos. Ele nem nos deixou órfãos. Ele não nos deixa perdidos. Uma hora eu sou isso, outra hora não existe isso não. Ou você é ou você é. Com Deus é assim. Então eu creio desse jeito. E essa unção, é essa autoridade espiritual do cabeça da igreja, é nela que você vai receber comandos específicos.
Coisas que o Espírito Santo pode até tratar com você lá, vai tratar. Deus vai falar com você, mas vai testificar. E outra, vai desenvolver quando você está debaixo. O lugar de obediência lhe faz fortalecer, lhe faz dar voos mais altos, pouco a pouco, lhe faz entrar em cada estação de forma saudável, de forma favorável, para você não perder aquilo que você já conquistou. Toda coisa, tudo em sintonia, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Nosso Deus não é Deus de nos fazer perder nada, só aquilo que não serve para a nossa vida. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Prosperidade tal de forma individual. Pronto, vou pular. Render-se ao propósito. Sabe que às vezes a gente sabe qual é o nosso propósito. A gente está lá, obedeceu a palavra, buscou de Deus, testificou. Já sabe qual é o propósito, mas a gente meio que briga com o propósito. Não queria isso não, queria isso. Não, é para ser isso, mas eu estou com medo. Né? Não é ou não é? Salmos 3, 32, 7 fala: Tu és o meu esconderijo. E me preservas da angústia, tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. E eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não é sobre vista humana. Aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te separou, ele vai lhe dar direções específicas. Ele vai te guiar. Ele não acerca de homens, não aquilo que homens acham, mas aquilo que ele acha. Aquilo que ele acha, não, aquilo que ele estabeleceu. Aleluia, para a sua vida. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, pois de toda forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia, quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai meus júbilos os justos. Todos vós que sois retos de coração, abra o seu coração a ponto de estar disposto e inclinado a cooperar com Deus no todo propósito. Abra o seu coração. Pai, eu estou assim. Pai, o Senhor disse que eu fui chamado para isso, mas tem coisas que tem que tratar no meu coração. Ele mais do que você sabe o que precisa. Então eis-me aqui, Pai, eu me rasgo. Faz como o Senhor quer, faça como queres. Tenha a minha vida em tuas mãos. Paulo chegou para o Senhor e disse, Paulo foi tirado, Paulo era um religioso, um fariseu, que perseguia o povo de Deus. E quando ele se rasgou, quando ele se coloca para Deus, minha irmã, eu acho que o coração dele chega a brilhar e Deus via. E ele disse, ele chegou ao ponto de dizer, não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé. A fé no Filho, na fé naquele que eu persegui. Eita glória. Aleluia. Abra o coração. Aleluia. Aleluia. O andar em amor e rejeitar a armadilha da ofensa. Isso tudo nos impede de nos rendermos ao propósito de Deus. Porque é melhor estar rancoroso, dolorido, do que você estar inclinado a perdoar, a amar, a caminhar mais uma milha. O que Deus fez com a gente esses dias, a gente não pode nem imaginar. Porque não é tudo agora, mas vai ter uma caminhada à frente e ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. No amor, ninguém vai nos parar. No andar em amor, mama. Essa igreja foi preparada, essa igreja, ela está ciente, essa igreja tem ouvido. Quando eu falo a igreja, somos nós. Amém? Aleluia. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais lutar contra a carne nem sangue. Não é A nem B que vai ditar, não é A nem B que vai segurar você para você deixar de ir ou não ir. Oh meu Deus, nem aquele marido que lhe impede de vir para a igreja, não é ele não, ame. Não é não. Não é aquele filho que chora, não é aquele filho que te atrapalha na hora de vir para a igreja. Começa a se arrumar mais cedo. Nada, ninguém pode lhe empatar, ninguém pode lhe separar do amor de Deus. E daquilo que Ele tem para a sua vida. A palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Que agindo Ele, ninguém pode impedir. Eita!
Oh, aleluia. Ter um coração contrito e estabelecer raízes no ambiente a qual Deus te plantou. Eu quero lhe dizer, árvore que não planta raiz, ela não cresce, ela não fica verdinha como o Salmo falou. Ela vai ficar raquítica, porque a vitamina, o nutriente que ela precisa está aqui. Você foi plantado aqui, você foi trazido para cá, foi atraído de alguma forma. Então é aqui, o lugar que Deus te plantou. Até que Ele mande, Ele dê direções. Eu era da sede, vim para cá, mas eu vim debaixo de uma direção. E não houve perdas. Não houve. Houve uma continuação. Houve um processo mais acelerado. Porque no lugar de obediência as coisas são aceleradas. No lugar de obediência, onde você planta a sua raiz, onde você inclina o seu coração, onde você se submete, onde você honra, reconhece a autoridade, ninguém pode te parar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Frutificará e será protegido. Desenvolve e fortalece a sua fé. Quando você fica raízes, você sabe no lugar que você está. Você recebe dos nutrientes de fé, de amor, de convicção, de esperança, de força, de coragem, de alegria. Não tem como não. Desenvolve uma fé genuína, não é uma fé forçada, não é uma fé mentirosa, não é uma fé fingida, não é uma fé fake news, não. Que o povo fica apostando coisas que às vezes nem é. Não é a fé genuína, é a fé do tipo de Deus, é a fé que agrada o coração de Deus. Aleluia. E haverá confiança, haverá descanso, haverá saúde, haverá prosperidade. Quando nós nos entregamos totalmente, nos submetemos. O que é o se submeter? É o se entregar, é o descansar, é o abraçar. É o descansar, é o confiar. Pai, eis-me aqui, eu não sei nem para onde vai. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu nem sei como é que vai ser, mas eu me agarro a essa promessa. Eu me agarro à tua palavra e eu decido viver o que está nela. E eu decido viver e eu decido receber aquilo que o Senhor disse que é meu. Aleluia. Vida de fé, o 4. Vida de fé plena em Deus. E original, eu botei original, sem máscara, sem fingimento. Não adianta você estar aqui, cheio com a vida de fé, que aparentemente está tudo direitinho e você todo quebrado por dentro. Meu irmão, abre a boca, pede socorro. Se levanta, pelo menos na coragem de pedir ajuda. A gente está aqui para amar você, a gente está aqui para auxiliar você, levantar você, fazer aquilo que a gente pode fazer. Essa é uma igreja que tem amor. Eu não posso falar das outras, mas eu estou falando da minha igreja. Eu tenho liberdade para falar isso, porque eu vivo, eu recebo. Então a gente pode falar com propriedade isso. Não é vaidade, mas é propriedade. Se você está quebrado, com uma fé fingida, aquela fé que... Meu Deus, eu estou falando, não sei nem porquê, eu estou falando porque eu ouvi. Ou eu estou falando porque a irmã está aqui do lado. Minha irmã corre, vem pedir ajuda. Para você entrar no seu propósito, para você entrar no seu chamado, a sua fé deve ser fortalecida. Porque o vento vem, o diabo vem para roubar. E no primeiro vento você vai querer desistir. Se sua fé não estiver firmada na palavra em Deus. Você vai porque a gente que está firmada, a gente que está caminhando. Às vezes a gente sente... E a gente corre para os pastores, a gente corre para um irmão. E a gente pede ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Salva a sua família. Salva a sua vida, salva a vida dos seus filhos. Você tem responsabilidade por eles. Casamento não está bom, estou declarando como vai ficar bom. O que é que você tem feito? O que é que você tem declarado? Não estou conseguindo declarar nada, então vem. A gente vai indicar um livro para você ler. A gente vai indicar uns versículos para você ler. A gente vai chamar vocês para perto. Amém? Aleluia. E processos vão vir, situações vão vir, mas a gente vai decidir se permanecer firme. Não podemos ceder às pressões. Pressão vem. Quanto na minha caminhada a gente fala de tudo que foi bom. Eu estou falando de mim pessoalmente, mas cada um aqui vai ter algo para dizer. E parece que quando tudo ia ficar bom mesmo, aí o inimigo vem.
Puf! Aí você, não é possível. Não é possível. Aí você persevera, não desiste. E aí você vai, chega e pisa no propósito, toca no propósito, desfruta dele, porque você decidiu viver coisas que a gente aqui citou nessa noite. Você decidiu viver a palavra independente de. Você decidiu. E sabe o que acontece? Nós seremos prósperos, bem-aventurados em toda e qualquer circunstância. Nós seremos efetivos, nós seremos felizes, cheios do amor de Deus para tudo nessa vida. Amém? Então vamos prosperar, vamos tomar uma decisão. Eu decido hoje prosperar em todo o propósito divino de Deus na minha vida. Eu decido, Senhor, avançar, caminhar mais uma milha. Eu decido, Pai, viver essa palavra, ainda que dê sangue nas canelas. Ainda que nada dê certo, eu decido declarar. Porque eu sei que ela é vida, ela é verdadeira, ela é poderosa. Eu decido, Pai, mesmo em meio às circunstâncias. Oh, Pai, para o Santo dos Santos estar orando. Entrar, Pai, na Tua presença, me entregar, me derramar. Ainda que eu esteja em pecado, ainda que eu esteja errada, o Senhor vai me consertar. Eu decido, Pai, pedir ajuda quando for necessário. Oh, Pai, mas eu quero prosperar em todo o propósito. Eu decido hoje, Pai, prosperar em tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja e já liberou para mim. Eu creio porque creio, Pai, que essa igreja é uma igreja relevante, que essa é uma igreja ativa. Essa não é uma igreja espectadora, a igreja que eu estou é uma igreja viva, cheia de fé. Oh, Pai, que se move nos dons, no poder do Espírito. Oh, Pai, é uma igreja que se move. Oh, Pai, que não fica ali na limitação humana, na individualidade, mas ela vai além. Ela vai além, nós vamos além. Aleluia, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia.